7 de março de 2023. Você sabe que dia é hoje? 7 meses de 777 no Vasco. Como foi esse período? Será que está sendo produtivo? Como é a relação do futebol vascaíno com os norte-americanos? Você vai ter o depoimento do técnico Maurício Barbieri e também como está sendo a operação dentro do clube para que o elenco seja mais reforçado, ganhe mais corpo para essa temporada. E o técnico do Vasco vai dizer claramente que não tem nenhum problema de poder receber mais gente em seu elenco. E ele pode, quanto mais breve ele esperar, um jogador pode estar pintando para reforçar o elenco cruzmaltino. Você vai ter detalhes do time que joga na próxima quinta-feira contra o Bangu. Será que Barbieri vai mudar a equipe? Ele também vai dizer aqui, não tem esse negócio de esquema fechado não. A gente pode mudar. E não se surpreendam se o Vasco mudar o time para enfrentar o Bangu, mesmo jogando bem as últimas partidas. Vamos falar dessa e de outras informações, como sempre com o News recheado. Em homenagem a você, torcedor do Vasco, feliz, satisfeito, mas quinta-feira tem mais, hein? Calma, é a hora de lotar São Januário e empurrar nosso time para as semifinais do Campeonato Carioca. A gente volta já já, depois dela. Tá toda feliz também, serelepe. Toca aí, guitarrinha! Alô, amigos! Alô, turma! Um grande abraço. Um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. É o meu, é o seu, é o nosso AVNews entrando no ar nessa terça-feira, dia 7 de março de 2023. Estamos chegando aqui para falar das notícias do Vasco há 2 dias do último jogo da Taça Guanabara. O Vasco não tem chance mais de vencer a competição, mas tem totais possibilidades de chegar à semifinal, para brigar, para chegar à final e lutar pelo título do estado do Rio de Janeiro, que não consegue aí já tem um bom tempo. A gente vai falar sobre o time, sobre aquilo que Barbieri está montando para enfrentar o Bangu, do técnico Felipe Maestro, grande conhecido, o maior vencedor da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos falar também da questão de reforços. Só se fala em reforços no Vasco. O time não é bom? Será que isso pode trazer algum prejuízo interno? Os jogadores ficarem melindrados ou não? Barbieri vai responder sobre isso já já aqui no News. E essas e outras informações que nós vamos trazer, como por exemplo, um jogador que está se esperando demais por uma renovação e o negócio tá complicado. E será que pode ter reforço aí em breve? A gente vai falar também sobre esse assunto. Mas antes, quero pedir a você que dê aquela curtida, dê aquele like, pegue o link desse news e espalhe aí pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Avise que a gente tá chegando com muita informação. Seja membro do canal Atenção Vascaínos. O QR Code está aí na tela, olha. Não tem o porquê de você não ser membro. Dia 1º de abril, no sítio Shekinah, no interior do Rio de Janeiro, em Papucaia, 186 mil metros quadrados, 60 quilos de carne, 500 litros de chopp, além de outras iguarias maravilhosas, na festa dos 4 anos do canal Atenção Vascaínos. Estaremos fazendo 4 anos no dia 28 de março, mas vamos comemorar no sábado, 1º de abril, e não é mentira, hein? Não é mentira. Quem sabe a gente não estará comemorando as vésperas do primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. Seja membro do canal, você pode participar das lives. Ontem, por exemplo, a doutora Paula Brandão brilhou intensamente na nossa live tradicional. Essa semana tem News sexta-feira, de repente eu encaixo alguém, ou na quarta-feira a gente vai estar encaixando alguém, News ao vivo, sempre tem membro do canal. E tem o Arquibancada do AV que vai ter esse sábado, hein? Se o Vasco chegar à semifinal no domingo, sábado a gente vai fazer uma Arquibancada do AV para chamar a galera também do grupo de Telegram. Vou dar o recado da 1xBet na abertura desse News, a 1xBet, que é uma parceiraça do canal Atenção Vascaínos. Há 4 anos aqui conosco, superando dificuldades, mas cada dia mais séria, anunciando em vários canais, estando aí
também nas televisões, nos grandes eventos esportivos. A 1xBet é uma empresa séria, correta, que paga bem, paga rápido. Você pode usar o link que está no primeiro comentário aqui na descrição. Na verdade, o primeiro comentário que está aqui no chat, não na descrição, tá lá no chat. Você entra lá e você faz o seu cadastro. Fazendo o seu cadastro, você se habilita a poder jogar. E aí você usa a palavra Vascaínos para dobrar na sua primeira aposta. Colocou 100, vai para 200. Colocou 200, vai para 400. Tá meio Durango? Colocou 50 pilas, vai para 100. Aí você tem uma gordura, tem muito jogo, tem um cardápio amplo de todos os esportes, não é só o futebol não. E aí você aposta, faz a sua aposta para ganhar um dinheiro. Não é meio de vida, tá? Não é um meio de vida. É uma casa de palpite para que você possa brincar, para que você possa se distrair. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. Eu queria fazer uma pergunta para você, torcedor do Vasco, na abertura do News. Você tá com vontade de ver o Vasco de novo jogando? Tá com saudade de ver o Vasco depois do que aconteceu há 2 dias atrás? Olha, parece que a resposta é positiva, porque para o jogo de quinta-feira contra o Bangu, você vai ver a arte aí. Essa torcida, que é taxada de celebra vitórias como se fossem títulos, ela realmente deve estar esperando um título quinta-feira contra o Bangu. Volto a dizer, vocês não conhecem essa inigualável torcida. Todos os ingressos esgotados para Vasco da Gama e Bangu. E olha, jogo às 7h30 da noite. Casa cheia. E mesmo com ingressos caros, R$190 a social, 140 o VIP, 90 a arquibancada, torcedor não tem jeito. E as perguntas a gente precisa fazer. O que atrai tanto o torcedor do Vasco nesse instante para essa decisão de quinta-feira? Bom, será que é passar a final, a semifinal no caso, e voltar a decidir, estar ali com chances? Porque ano passado o Vasco foi até a semifinal, mas a gente sabia, depois de perder tanto para Flamengo, Fluminense e Botafogo, que as chances eram mínimas. Esse ano não. Nós ganhamos do Flamengo, ganhamos do Botafogo e perdemos muito injustamente para o Fluminense, que pouco atacou, nem deu um chute no primeiro tempo. O Vasco teve muitas oportunidades, o Fábio foi o melhor jogador em campo, o goleiro do Fluminense. Pois bem, parece que o ânimo voltou e a confiança. Um segundo aspecto, ver a evolução do time, que a cada jogo cresce. É o meu caso. Eu a cada dia tenho mais curiosidade para ver qual é o limite desse time, até onde esse time pode jogar. Então, quinta-feira é mais uma oportunidade. Também, claro, ver individualmente alguns jogadores. Olha, eu tô doido para ver em São Januário Manu Capasso, que olha, é meu protegido. Zagueiro argentino chegou com tudo, vai jogar pela primeira vez, provavelmente, na quinta-feira. Outra grande novidade, Andrei Santos, que volta a São Januário, volta à sua casa para jogar pela primeira vez depois que foi vendido para o Chelsea para enfrentar o Bangu e jogar ao lado do torcedor cruzmaltino. Os casos também dos crias, Marlon Gomes e Figueiredo, tão importantes na Série B, que ficaram aí lesionados. O Marlon Gomes ficou fora, foi com a seleção, e o Marlon vai jogar praticamente a primeira vez esse ano. Figueiredo ainda está, ainda teve o gostinho, mas no caso do Marlon Gomes, não. O Marlon Gomes está voltando para jogar. E o quarto aspecto, fazer a festa. O torcedor do Vasco não tem jeito. Pode ser contra o Bangu, contra o Resende, contra o Flamengo, contra o Fluminense. Entendam definitivamente isso. Ir a um jogo do Vasco hoje é uma atração, independente do time que esteja em campo. Quando o time é bom, melhor ainda. É o que está acontecendo hoje. Você vai para a Barreira, você curte um samba, você toma uma cerveja, come um churrasquinho, conversa com seus amigos, se distrai e depois vai para a arquibancada. Olha que programaço, num ambiente de alegria, num ambiente de satisfação. E olha, aliás, algo que já vai mudar, porque a gente está registrando aqui muitas reclamações por conta das torcidas organizadas, especificamente da Força Jovem, o que é lamentável. A gente espera que a Força Jovem, ou esperava, fosse um incentivo ao time e, de alguma maneira, uma ajuda nas arquibancadas.
Não que ela não esteja fazendo isso, mas muita gente está até evitando de ir a São Januário por conta de brigas, de problemas, de confusões. Lembra a volta no jogo com o Criciúma, aquilo tudo que aconteceu do lado de fora? Pois bem, voltou a acontecer domingo no jogo com o Flamengo, o que já trouxe uma consequência. Tá aí, ó. As torcidas estão suspensas por 90 dias. O que quer dizer? A torcida não pode entrar uniformizada, nem com bandeira, nem com instrumentos. Infelizmente, mais do que isso, é o espírito. Tem gente que entra no estádio para brigar, para arrumar confusão. Mas o policiamento, o Ministério Público, tá todo mundo de olho. E tem que ficar muito de olho. Estádio é local para se curtir. E isso a torcida do Vasco está fazendo muito. Ingredientes para ver o jogo que o Vasco, quando entrar em campo, já vai saber praticamente contra quem vai jogar. Porque Flamengo e Fluminense jogam amanhã, o Volta Redonda tem um compromisso contra o Boa Vista e dependendo aí, tem muita combinação de saldo de gol. Não dá para falar aqui, o Fluminense ganha, o Volta Redonda ganha, o Vasco joga contra quem? O Flamengo e o Fluminense empatam, o Volta Redonda empata, o Botafogo ganha. Tem que esperar a rodada. O Vasco pode pegar Flamengo, Fluminense, Volta Redonda e Botafogo. E precisa, mais do que qualquer coisa, vencer o jogo. O Vasco precisa vencer de qualquer maneira. Aliás, um detalhe importante. Somente na final o Maracanã será utilizado. Porque semifinal, o Volta Redonda, por exemplo, ter o mando de campo, ele vai jogar em Volta Redonda. Eu quero só entender da federação. Se, por exemplo, houver um Fla-Flu, o Fluminense vai jogar em São Januário, por que o Volta Redonda joga em Volta Redonda? A impressão que se tem é a seguinte: somente estádio que pode ter 50-50. Acho que essa é a prerrogativa. Pode se dividir. São Januário talvez realmente não dê para se dividir. Por isso que São Januário não pode ser usado pelo Vasco como mandante. O Volta Redonda, e essa é uma notícia, o Volta Redonda classificado para a semifinal jogará uma das suas partidas dentro do Estádio da Cidadania, o Estádio Raulino de Oliveira. Mas a grande expectativa é saber qual é o nível desse time. Hoje, o técnico Maurício Barbieri concedeu uma entrevista aos canais Disney e ESPN e ele falou sobre isso. Qual é o nível hoje do Vasco? Ele disse que queria balizar o nível pelos jogos contra os grandes. Como dissemos aqui, ganhou do Flamengo, ganhou do Botafogo e perdeu injustamente para o Fluminense. E aí, Barbieri, qual é o nível desse Vasco hoje? Bom, eu acho que nos 3 jogos, inclusive do Fluminense, apesar da derrota, a gente fez um bom jogo, né? Teve um bom rendimento. Eu acho que é cedo para dizer que a gente está no mesmo nível ou tem ultrapassado eles. Eu acho que o importante é que a gente conseguiu competir em pouco tempo, ainda com um elenco em reformulação, em construção, tudo aquilo que a gente tem dito, mas hoje o Vasco é uma equipe bastante competitiva e tem demonstrado que consegue competir e brigar com as grandes equipes do país, que é o objetivo principal do ano, a Série A e tudo mais. Então eu acho que a gente tem conseguido em pouco tempo atingir um nível satisfatório e o que a gente espera a partir de agora é seguir crescendo, desenvolvendo, evoluindo cada vez mais para tornar essas vitórias algo mais consistente, algo que aconteça mais vezes. Time para quinta-feira? Olha, o técnico Maurício Barbieri, inclusive nessa entrevista de hoje, ele vai falar sobre isso. Ele não é muito afeito à manutenção de esquemas, não. Ele vai se moldando, ele vai melhorando. Ele pode até mudar o time para a próxima quinta-feira. Até um time mais ofensivo. Por exemplo, o time que terminou o jogo contra o Flamengo com o Andrei como primeiro volante, Jair e Marlon Gomes. De repente, um time ainda mais ofensivo com a saída do volante Rodrigo, que é um jogador mais posicional. Manu Capasso deve jogar na zaga, já que Miranda está lesionado. Vamos ouvir então o técnico Maurício Barbieri, que falou hoje sobre isso. Esquema com 3 volantes, 2 pontas. E aí? Como é que é o Vasco? Você se adapta aos jogos ou tem um esquema fechadinho, hein, Barbieri? Eu acho que são soluções diferentes. Eu tenho respondido isso nas coletivas. O meu papel é tentar ser o mais sábio possível para aplicar aquela solução que o momento me pede.
Então a gente pode sim jogar com 3 volantes ou com 2 pontas abertos, ou podemos jogar com os dois com 3 volantes e 2 pontas abertos também. Uma coisa não inviabiliza a outra. São escolhas que a gente tem que fazer em função do adversário, em função do momento da equipe, da competição, em função do momento dos jogadores também, daqueles que vêm pedindo passagem nos treinamentos ou por rendimento nos jogos. Eu não tenho uma estrutura de jogo fixa e que eu vou me prender a ela sempre sob qualquer circunstância. A ideia é sempre, como eu disse, estar avaliando o contexto e procurando fazer a melhor escolha. O Vasco que vai enfrentar Felipe Maestro na beira do campo pela segunda vez. Ano passado também tivemos um encontro e vai ser o reencontro do Vasco com o Felipe Maestro, o maior vencedor de títulos da história do Vasco. Enfrentar o Bangu, que vinha até bem, mas perdeu as chances, não tem mais condição de chegar e está até numa dificuldade para classificar para Taça Rio, para poder jogar aí a vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Perdeu para o Fluminense por 5-0 no último compromisso lá em Brasília e agora está brigando com o Madureira, que tem 9 pontos, o Bangu tem 12, Nova Iguaçu e Portuguesa tem 10. Então ele precisa abrir o olho, porque perdendo para o Vasco pode até perder essa vaga. Bom, e a grande pergunta é: qual é o limite desse time do Vasco? Até onde esse time pode chegar? Será que esse time pode mostrar mais surpresas na quinta-feira? Com a palavra, o técnico do Vasco, Maurício Barbieri. É difícil responder sobre qual é o limite dessa equipe nesse momento, porque é uma equipe que ainda está longe do seu limite. É isso que eu posso te responder. É uma equipe que ainda está numa fase inicial, intermediária ali de desenvolvimento. Eu tive a estreia do André, tive o retorno do Marlon, então são jogadores que eu ainda tenho pouco tempo com eles. Teve a estreia do Capaz, o jogador que chegou agora. Tem o Orejano, que é um jogador que eu ainda não consegui usar muito. Tem um crescimento do Peck, do Figueiredo, do Rodrigo que vem jogando. Então, assim, eu acho que a gente ainda tem uma boa margem de crescimento. É isso que eu posso te responder. Eu acho que a gente está no caminho certo, a gente tem conseguido fazer jogos em bom nível, ser uma equipe competitiva, mas a gente ainda tem bastante margem para crescer bastante durante a temporada. Eu arriscaria Léo Jardim, Puma Rodrigues, Manu Capasso, Léo e Piton, Andrei, Jair, Rodrigo ou Marlon. Na frente, Peck, Pedro Raul e Alex Teixeira, o Vasco para enfrentar o Bangu. Arbitragem de Tarcísio Pinheiro Caetano. Enrolado, hein? É daquele time dos enrolados. Federação gosta também. Tarcísio Pinheiro Caetano é o árbitro, Rafael Cepeda de Souza, o bandeira 1, e o Wallace Miller Barros Santos, o bandeira número 2. Já já, a gente vai falar sobre reforços. Será que o Vasco vai contratar mais alguém? E também vamos fazer um balanço aí de 7 meses de 777. Será que essa história aí do Newcastle tem algum fundamento? A gente vai trazer essas e outras informações na sequência do News. Fique ligado que agora tem o recado do Dicas de Mendonça.
Vou abrir esse segundo bloco com o recado da Barros Barreto Refrigeração, na rua Barros Barreto, loja 107A e B, em Bom Sucesso. Montagem de borracha para geladeiras e freezer sob medida, uma das poucas lojas que fazem isso no Rio de Janeiro. Sabe aquela borrachinha que tem em volta da geladeira? Se ela não tiver vedando bem, estiver rasgada, você vai ter mais consumo de energia e, além de mais consumo de energia, você vai estragar os seus alimentos, porque não vão estar bem conservados. Vai estar puxando demais da geladeira. Então você tira aquela borrachinha, pega, faz uma foto e manda para o WhatsApp 021 2209 5754, 21 2209 5754, e o pessoal da Barros Barreto tem uma máquina que faz essa borracha de novo, e eles entregam na sua casa. Além disso, venda de compressores para geladeiras, venda de peças e acessórios para geladeiras, ar-condicionado e máquinas de lavar. Venda de gás refrigerante para ar-condicionado e geladeira 021 2209 5754, 021 2209 5754. Um grande abraço ao Douglas, a Vivi, rapaziada da Barros Barreto Refrigeração. Olha, o Vasco tem um time muito reformulado. São 13 contratações e 20 dispensas. Praticamente um time novo foi montado. Mas não há como não se conversar no Vasco nesse ano que não se coloque a palavra reforço no meio dessa conversa. Reforço é o que se sempre fala, mesmo no momento de alegria. Pelo departamento de futebol, olha, eu posso garantir que se derrubaria essa expectativa do mundo externo, nós de imprensa, você torcedor do Vasco, porque na verdade o que se entende é, dentro de um cenário de derrota, cobrar reforços, querer reforços, é normal. Para quem está fora, o reforço é sempre a solução, no momento de derrota. Só que no caso do Vasco, mesmo vencendo e jogando bem, o reforço ainda é pedido. Se fala pouco agora, porque se considera que, né, falar de reforço com tanta gente ainda para render bem, entrar, é até uma maldade. Não é legal. Pelo menos esse é o pensamento do departamento de futebol. Por isso que se evita muito falar em reforço, porque o grupo que está lá dentro está dando tanta resposta, ainda tem gente para entrar, tem gente que está voltando aos poucos e que pode dar muito resultado, que não se quer levar muito isso a ferro e fogo por conta de trazer realmente, eu tenho falado isso aqui, um ambiente assim, de insegurança para os jogadores. Poxa, a gente está jogando bem, dando resultado, e só se fala em reforço. Deixa terminar o Campeonato Carioca, aí sim se pensa em reforço. Pelo menos o departamento de futebol, ele pensa assim. Confiar que está tudo bem planejado, torcedor. Claro, o Vasco, ele precisa contratar. Há uma carência, por exemplo, na questão do Andrei. O Andrei tem contrato até o final de junho. 1º de julho, ele está voltando para a Inglaterra. Mas, é claro que para contratar um jogador para substituir o Andrei, demanda um certo tempo. Tem que se escolher qual é o perfil. O técnico Maurício Barbieri falou sobre isso hoje, a entrevista que deu à ESPN, sobre essa questão dos reforços, desse prazo até abril, 4 de abril, como a gente trouxe aqui a palavra do diretor executivo Paulo Brax. Como é que é essa questão de reforços? O que você conversa com o Paulo? Como é que é esse papo em relação a reforçar o elenco, mesmo com o time jogando bem? Hein, Barbieri? A ideia é sim que a gente vá no mercado buscar, a gente precisa encontrar esse jogador ou essa peça. Eu faço sempre muitos pedidos para o Paulo. Em alguns momentos é possível atender, em outros não, ou porque o jogador tem contrato, ou porque está fora por questão financeira, por uma série de questões, mas a gente tem sempre trocado e os pedidos são muitos, como eu disse. Mais ou menos quantos? A ideia... Muitos, 5, 3? Não, a gente já falou desde o início do ano de muitos nomes, muitos a gente acabou não conseguindo, como eu disse, por tem jogadores que ou têm contrato e não eram possíveis de estarem deixando o clube, outros por questão financeira, mas a gente troca muito em relação a isso, né? Desde o início, como a gente vinha no elenco em construção, a gente procurou mapear todas as posições. Agora a gente tem
Tem posições que a gente entende que tem uma segurança um pouco maior, tem outras que a gente entende que precisa continuar buscando. Uma é essa, do Andrei. Então a gente segue em busca, mas eu não consigo te dizer quando a gente vai encontrar, se a gente vai encontrar agora nessa janela ou só na próxima, uma situação que a gente não tem ainda resolvida. O centro de estudo é em cima do Andrei, que é um jogador com prazo de validade. E o Barbieri falou sobre isso também, porque para ele é um prazer, mas é claro, ele já está pensando e já está mapeando a contratação de um jogador. Assim que o Andrei for embora, esse jogador já estará à disposição, Barbieri? Eu acho que tem duas vertentes. Uma é que o clube, já sabendo da saída dele, precisa se preparar para buscar uma reposição, buscar alguém que tenha o mesmo peso, alguém que possa fazer essa função na saída do Andrei. E depois a gente internamente também precisa trabalhar os demais jogadores para darem conta do recado, até numa ausência do Andrei por lesão, por suspensão, enfim. Esse é um processo mais natural, né? Toda equipe precisa desenvolver esse processo de ter aqueles jogadores que acabam sendo as principais escolhas, vamos dizer assim, as escolhas iniciais, mas depois você tem os substitutos, aqueles jogadores que entram para tentar ter um desempenho parecido ou relevante, melhor, enfim, aquilo que for possível. A gente tem alguns meninos que vêm crescendo, se desenvolvendo, que ainda são jovens. Tem o caso do Rodrigo, o caso do Barros. São jogadores que a gente ganha tempo para prepará-los, para deixar eles melhor desenvolvidos, para suprir essa necessidade numa eventual ausência do Andrei. Você deve se lembrar que já tem um tempo que eu falei, assim que o Vasco contratasse Manu Capasso, a prioridade era volante. Só que surgiram dois meninos, e acabou de falar, Barros e também Rodrigo. Mas é claro que talvez alguém mais de peso precise ser contratado, mas hoje a prioridade é aquela posição, até por conta da reposição pela possível e quase certa saída do Andrei. Mas o Vasco não vai contratar mais ninguém? Tem ali o lado de campo, o atacante com o pé direito, tem do lado esquerdo jogadores que estão jogando bem, mas com o pé direito alguém que possa jogar de um lado ou do outro, mas principalmente com o pé invertido, como joga hoje o Alex Teixeira, como vem entrando o Eric Marcos. Do outro lado você tem Peck, você tem Luca Orejano. Precisa de um lateral esquerdo? Está se esperando aí o Paulo Vitor, tem contrato até julho. Se o Paulo Vitor não andar, de repente vai se buscar uma alternativa. Falou-se do Luciano Juba, tem contrato até o meio do ano com o Sport, é um jogador que também faz essa função. Mas aí é oportunidade de negócio. A meia, será que precisa de um meio campo? Está se esperando a situação do Nenê em abril. Nenê provavelmente, não sei se vai renovar. Eu arrisco dizer que tem chance. Mas, caso não fique, vai se precisar de um jogador para estar ali. Até porque, mesmo o Nenê renovando, vai se precisar. Porque o Nenê é um jogador que não vai aguentar jogar o Campeonato Brasileiro. Provou domingo contra o Flamengo, que jogo de muito embate, jogo fora, por exemplo, o Nenê dificilmente vai ser tão útil para o time cruzmaltino. Mas, e a SAF, hein? A SAF hoje completa 7 meses. Foi aprovada no dia 7 de agosto do ano passado. E é uma grande curiosidade, porque nos 3 primeiros meses, sem poder mexer, a janela já tinha estourado, não puderam contratar ninguém, mas deram suporte para o time subir. Veio, a partir de novembro, a viagem do Paulo Brax, aquela ansiedade por contratações, não saía a contratação, a Copa do Mundo rolando, e o Vasco contrata 13 jogadores, sendo que dos 13, 11 muito bons, 2 ainda em dúvida, De Luca e Robson Bambu, que vieram como apostas, praticamente num 0,800. Esses jogadores provam que o trabalho está sendo feito de forma meticulosa. Mas hoje o técnico Maurício Barbieri deu uma ótima entrevista falando sobre esse processo. E ele vai deixar claro, e é bom que você, torcedor, preste atenção, que o processo demora. Porque tem que ter uma análise criteriosa e, acima de tudo, há um orçamento rígido que precisa ser respeitado. Não é aquela história mais do jeitinho, não, vamos estourar o orçamento, depois a gente paga. Não. Sem chance. É em cima de um orçamento. Por isso, tem que se analisar bem o jogador, tem que saber se o jogador vai dar retorno. É aquilo que eu sempre falei. O dinheiro agora tem dono. Tem-se respeito pelo dinheiro. Por isso que a contratação às vezes demora. Maurício Barbieri fala da relação com a SAF. Tem orçamento fechado?
Tem imposição de idade, jogador mais velho, a SAF não quer? Vamos ouvir o técnico Cruz Maltino. O meu contato diário é muito mais com o Paulo é que faz essa ponte junto com a SAF. Quando a gente se reuniu no começo para montar o elenco, primeiro a gente partiu de uma avaliação prévia daquilo que foi o elenco na temporada passada. E aí, o quanto a gente achava que tinha que mudar, que tinha que modificar, quais os jogadores que a gente entendia que poderiam ser observados e aproveitados, essa é uma parte do processo. Depois vem uma outra parte que é a questão do orçamento. Com a presença da SAF você tem um orçamento muito mais rígido, vamos dizer assim, você tem aquele valor total e você precisa ter sabedoria e inteligência para fazer as suas escolhas dentro daquele valor, né? Então não tem essa conversa de gastar mais do que você tem disponível, como a gente vê muitas vezes aí nos outros clubes que não estão sob esse modelo de SAF. Eles acabam se endividando, gastando mais, acabam fazendo, enfim, a coisa girar de uma maneira que depois a gente vê essas dívidas gigantescas. Então com a SAF não tem essa conversa. E a partir disso a gente vai para a característica do que a gente procura e como isso se encaixa no que tem disponível no mercado, né? Muitas vezes você quer um jogador com aquela característica, mas o clube que tem um jogador não quer vender ou quer vender no preço X que você não consegue pagar, você precisa ir para uma segunda opção. Então é todo esse jogo que a gente faz de tentar, a gente acaba avaliando muitos nomes para encontrar um nome que se encaixe dentro disso tudo que eu estou falando, dentro da questão financeira, dentro da questão técnica. E aí o que tem um peso maior da SAF é que a SAF entende que uma parcela das contratações são contratações que venham para ter um retorno esportivo. Então são jogadores que podem vir com uma idade um pouco mais avançada, perto dos 30 anos, são jogadores que vão entregar retorno esportivo. Mas ela também quer que o clube faça aquisições de jogadores que vão dar o retorno não só esportivo, mas financeiro. E aí é mais um X ou um Y na equação que a gente tem que colocar dentro. Então muitas vezes a gente pode ter interesse do ponto de vista técnico num jogador com uma idade mais avançada, vou dizer 34, 35 anos, e isso já não é tão bem visto na SAF, não é que ela diz não quero, mas não tem uma receptividade tão grande. Aí a gente precisa ir por um outro caminho, fazer uma outra escolha, enfim. Esse é o quebra-cabeça que a gente tem tentado resolver desde o início do ano, desde a minha apresentação. Por isso que eu digo sempre que é um processo, leva um pouco de tempo. Por isso que eu falei dos muitos nomes que a gente debate. Às vezes a gente fala de um nome aqui, ele sai da pauta, volta lá na frente, ou porque mudou a situação no clube, ou porque a gente não conseguiu encontrar outro nome que se encaixe nessa equação e vai funcionando nessa dinâmica. Não sei se eu consegui esclarecer todas as suas perguntas em relação à SAF, mas em geral, em linhas gerais, é isso. Mas olha, enquanto não chega nenhum reforço de fora, o Vasco pode ter um reforço já para domingo. Caso consiga a classificação na quinta-feira, há uma grande chance de que Luca Orejano esteja à disposição do técnico Maurício Barbieri. Ele já fez o trabalho físico, já fez o reforço muscular, já fez a questão do equilíbrio muscular, recuperado clinicamente, está apenas na fase de transição. Domingo, se o Vasco for disputar a semifinal, Orejano estará à disposição. Se vai jogar é outro aspecto. A disposição é dentro de uma minutagem, dentro de um planejamento de minutagem. Mas há uma grande oportunidade de que Luca Orejano esteja à disposição. E é um reforço, é um grande reforço. O jogador jogou muito pouco a camisa do Vasco, jogou contra o River Plate um pouco, jogou contra o Fluminense um pouco, mas quase não jogou em função de dores, em função de limites físicos e que, ao que parece, está muito bem. Aliás, eu queria pedir a sua opinião aqui. Você acha que o Luca Orejano dá para dizer que é reforço, porque o gringo não jogou nem 90 minutos. É um grande reforço? Se ele jogar aquilo que estão jogando os reforços que chegaram, dá pra gente ter esperança de que ele pode ser considerado mais um grande reforço? E olha, como informação, 2 jogadores apenas estão pendurados com 2 cartões amarelos e podem ficar de fora da semifinal. Porque é assim, se Robson Bambu e Matias Galarça, os únicos pendurados, tomarem por um acaso, jogando, entrando no jogo na quinta-feira, mais um cartão amarelo, eles estarão de fora do jogo de domingo, o Vasco classificando para a semifinal. Porque os cartões zerão.
estão zerados, absolutamente zerados para as semifinais. Então, ninguém vai entrar pendurado nas semifinais. Aliás, sobre Robson Bambu, ele já estava à disposição para domingo, inclusive esteve no jogo. Você que viu os bastidores na Vasco TV, você viu a presença do Robson lá no campo, enfim. Mas agora com a lesão de Miranda, provavelmente o Robson vai para o banco de reservas com o Manu Capasso ganhando a condição de titular. O único jogador que há uma expectativa é De Luca, porque sequer foi para o jogo de domingo. Não há nenhum indicativo de lesão, é uma opção técnica e De Luca ficou de fora no domingo por opção da comissão técnica do Vasco. Já, no último bloco, a gente vai falar sobre essa notícia aí do Newcastle, do grupo que administra, milionário, que poderia estar querendo uma parceria com a 777. Será que tem fundamento? E os sócios estatutários do Vasco, o Conselho Deliberativo, vai cobrar do presidente Jorge Salgado a perda completa de força, porque não tem mais porque virar sócio-torcedor, os ingressos, descontos têm prazo de validade. A gente vai falar sobre isso e vamos falar sobre uma notícia complicada em relação à renovação de um jogador do Vasco. A gente volta já, depois do recado da Gigante da Colina de Manaus. Toca aí. Vou abrir falando do Renda Extra, o Renda Extra que está ajudando muita gente a ganhar dinheiro, até R$4.000 por mês. Você tem aqui embaixo na descrição do vídeo um link, você vai lá, faz a compra do curso Lucrando em Home Office e você pagando esse valor baixo de R$47, você baixa o curso, tem uma equipe de suporte, dá toda assistência a você e você vai aprender o curso sim. Tendo uma boa internet, trabalhando da sua casa, sem patrão, sem trânsito, nada disso. Você pode ter essa renda como a sua renda principal ou uma renda complementar. Se você não conseguir aprender, eles devolvem o seu dinheiro. É o Renda Extra aqui no canal Atenção Vascaínos, sempre com a gente aqui no News. Olha, uma notícia que surgiu ontem de que os investidores do Newcastle, o novo rico da Inglaterra, poderiam tentar uma parceria com a 777 Partners. Está junto com a 777 por conta do portfólio que a 777 tem montado. Eles não queriam comprar um clube, gostariam de se associar a uma outra empresa que tem já também uma expertise no futebol. E a 777, que tem 7 equipes em 7 países diferentes, seria uma boa alternativa. E eu fui saber hoje, procurei saber da própria Vasco SAF, de pessoas ligadas à Vasco SAF, tentei contato com o diretor-geral da Vasco SAF, Luiz Melo, mas tive outras pessoas da Vasco SAF que me passaram de que não há nenhum comentário a se fazer, porque seria precipitado, já que não é algo real. Mas aí eu perguntei, mas internamente se comenta, já se comentou da possibilidade? E o que me responderam foi, olha, a 777 montou um portfólio muito interessante em pouco tempo, com boas equipes, portanto, não seria uma surpresa caso realmente houvesse interesse dos investidores do Newcastle. E aí a pergunta, mas se fizer o approach, vai se sentar e conversar? Ninguém quis comentar, mas também não quis negar de que pode haver essa conversa, de que caso haja interesse, sentar e fazer negócio é o que mais se quer nesse instante. Mas nesse instante
daqui do lado do Vasco, que é um dos clubes da 777 Football Group, não se comenta nada, não se tem nenhuma notícia a respeito disso. Mas volto a dizer, não seria surpresa caso isso acontecesse, porque a 777 tem um portfólio bastante interessante. Aliás, a 777, através de Luiz Melo, que foi convidada para a reunião que vai acontecer no Conselho Deliberativo no dia 14 de março. E olha, é uma reunião que vai pegar fogo, viu? Porque o Conselho chama o presidente Jorge Salgado para algumas explicações básicas, principalmente sobre a questão das limitações impostas aos sócios estatutários logo depois da implementação da SAF. Muita gente perguntando porque não há mais nenhuma vantagem de ser sócio estatutário. Se perdeu o privilégio de compra, não se pode migrar para sócio torcedor, enfim, desconto não há uma dificuldade, talvez o desconto por um prazo limitado. Recentemente o presidente Jorge Salgado até levou ao próprio CD uma opção de aumento de mensalidade, mas como aumentar sem dar absolutamente nada? A gente chegou a dizer isso aqui. Então vai se fazer essa cobrança porque se dissociou o estatutário do sócio torcedor. Se há alguma coisa sendo feita para que isso mude, até porque também é um dos pontos em pauta, o Vasco tem 30% da Vasco SAF. Não deveria o Vasco ajudar mais os seus sócios? Porque, bem ou mal, o dinheiro do sócio estatutário sustenta, e muito também, o clube. Sustenta a associação. Então, o argumento dessa reunião, um dos pedidos é exatamente isso, que o presidente diga, olha, o que está sendo feito? O que pode ser feito para que isso mude? Por exemplo, há alguma forma dos estatutários, já que não tem vantagem de aderir ao plano de sócio-torcedor, por exemplo, Colina Mais? Isso vai ser perguntado e o CEO da SAF, Luiz Melo, inclusive, foi convidado para dar também as suas explicações, ou pelo menos algum tipo de satisfação do que está acontecendo. É claro que esse é um assunto muito linkado à associação, mas também é linkado à SAF. Por quê? Porque o estatutário não pode se transformar em sócio-torcedor, o que é algo realmente inacreditável. A gente falou que isso ia dar problema. A gente já avisou que isso ia dar um grave problema. E tá aí. Agora eles vão discutir internamente. Olha, uma notícia que não é boa, viu? Mas nessa o Vasco não pode fazer nada. A situação do zagueiro Eric Pimentel é muito difícil. Porque o departamento de futebol do Vasco, o profissional e o amador, diariamente tentam contato. Lembra que eu disse aqui há mais ou menos umas 3 semanas, acho que até mais, de uma reunião do empresário do Eric Pimentel, Ulisses Jorge, com o Carlos Brasil, porque o Eric Pimentel é um jogador da base. E a proposta foi melhorada. Foi dado um contrato de 3 anos para o Pimentel, recebendo um bom salário. Ele está abaixo, por exemplo, de jogadores que estão no profissional, como Zé Vitor e outros mais, porque, é claro, já estão há mais tempo ali. E o Eric Pimentel saiu daquela reunião com uma possibilidade. Até o pai do jogador, o ex-lateral direito Pimentel, nos disse aqui que estava muito otimista que a coisa pudesse sair. Pois bem, eu soube hoje que o Vasco liga diariamente, manda mensagem diariamente para o Ulisses Jorge, que é o empresário do jogador. E olha, o Ulisses não responde, não dá nenhum retorno, 0 de retorno. E olha, hoje eu poderia dizer a vocês que a tendência é não renovar. De que Pimentel não renove com o Vasco, o que é triste, uma pena realmente, porque é uma proposta, além daquilo que o Vasco poderia dar, 3 anos de contrato, mas parece que isso foi falado hoje por uma pessoa de dentro do Vasco, que eu vou omitir o nome aqui, é claro, de que o empresário parece não respeitar essa gratidão que deveria ter pelo clube, não respeitar o clube por tudo que fez pelo Eric Pimentel, pelo menos dar ao Vasco essa chance de renovar e de valorizar como está valorizando. Pimentel tem contrato até o meio do ano com o Vasco e mesmo com todo esse modelo de SAF, com tudo sendo organizado, o empresário não está aí. Aliás, o Ulisses Jorge, que mais uma vez, porque no caso do Juninho, que foi para o Orlando City, há 2, 3 anos atrás, era a mesma situação, ele teve que mudar até de empresário. O que muita gente cobra é que o pai do jogador, que foi jogador do Vasco, poderia meter o dedo. Poderia dizer, não, eu quero que meu filho fique, por que, Ulisses, não vamos ficar?
A gente tá falando aqui pro Pimentel. Pimentel, acho que você deveria tomar uma medida também, porque seu filho é um ótimo jogador, começou bem o ano, jogando inclusive, e de repente vai sair dessa forma. É ruim, é chato. Você que tem uma carreira, tem uma história dentro do Vasco tão bonita, será que precisa dessa forma? Não valeria fazer um contrato de 3 anos e no meio buscar alguma coisa? Sair assim sem dar nenhuma satisfação, não responder? Enfim, a gente aqui apenas faz essa cobrança porque não dá para acontecer isso, mas é uma opção de vida de cada um. Uns saem, outros chegam. O Vasco está trazendo o lateral direito Vitor Manuel, jogador que vem do Fluminense. Já treina com o grupo, assinou até janeiro de 2025. Lateral direito que vem para o sub-20 do Vasco. Lateral que, tive informações, é considerado muito bom, excelente jogador, está saindo do Fluminense e está vindo para o Vasco da Gama. Seja bem-vindo, Vitor Manuel. Agora a gente vai para o abraço. O abraço hoje é para todas as mulheres. Pelo dia de amanhã, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Eu não gosto muito dessas datas, não. E vou explicar a vocês. A gente tem que respeitar, até porque é comércio. Para mim, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia Internacional da Mulher, são todos os dias. Existem certas datas que a gente celebra muito mais por conta, né, do simbolismo, muito mais por conta do comércio, que a gente entende. Mas não tem Dia Internacional da Mulher. A mulher tem todos os dias para ela. A mulher tem que ser celebrada todo santo dia. Mulher é a razão desse mundo existir. Porque dela gera o fruto e do fruto saímos nós. E ela é a maior responsável. É a que manda em tudo. Nós homens estamos aqui, acarinhados, apaixonados, enlouquecidos por elas, e entendendo a maneira feminina de ser, mas apaixonado pela mulher na essência. Mulher guerreira, mulher forte, mulher batalhadora, a mulher que segura a família, a mulher que segura o marido, segura os filhos, está sempre junto. E a todas vocês, mulheres, principalmente as lindas, maravilhosas e lutadoras mulheres vascaínas, um grande beijo, um grande abraço. Eu que tenho muita vontade, sempre que coloco, ontem tive a doutora Paula Brandão aqui no nosso grupo. Aliás, as mulheres venham, né? Entrem de membro do canal, é tão legal, cara, ter as mulheres. Temos a Dani, temos a Paula, enfim. Eu já tive a oportunidade aqui de Jéssica Dias, Mariana Barata, a outra Jéssica que participou com a gente aqui também. Enfim, sempre ter as meninas participando com a gente. E é um prazer, a Fernanda Teixeira, nossa querida Fernandinha, sempre estando aqui. Mulher sempre vai ter espaço e a gente sempre vai abrir. Temos a Larissa, temos a rapaziada da Carretel, a Camila, enfim, Camille, ela vai me matar. Aliás, é Camila ou Camille? Eu sempre erro, não tem problema. É a Cami, a Larissa, as meninas todas que participam da Carretel, que são ótimas também, meninas super competentes, que batalham, que lutam nesse mercado tão machista, né, nesse mundo tão machista. E aqui no canal não, portas abertas, até porque o Vasco é um clube de inclusão, é um clube que abraça a todos. E eu, apesar da minha idade, apesar dos 53 anos, tenho uma cabeça muito ampla para tudo isso. Para mim, lugar de mulher é onde ela quiser. Absolutamente. Mulher é o ser mais importante desse planeta. Sem elas, barbados, não seríamos absolutamente nada. Ó, um pontinho no nada. Amanhã de manhã tem o Acorda Vascaíno bem cedinho no canal Ave Mais. Às 10 da manhã tem o Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. À tarde tem o Boletim AV e à noite tem o News ao vivo. Amanhã ao vivo, hein? Véspera de jogo, amanhã ao vivaço, para esquentar para o jogo de quinta-feira e também ficar azarando aí a rodada, né? Tentar até começar o News um pouquinho mais cedo para a gente poder acompanhar um Fla-Flu às 9h10 no meio do jogo, tá olhando aqui para a gente entender quem vai nos pegar aí na semifinal. Vem em mim que eu tô pegando fogo. E quinta-feira ligado no time de Barbieri, doido para ver esse Vasco jogar de novo. Vem, Manu Capasso! Vem, meu zagueiro! Arrebenta com eles! Grande abraço! Uma ótima noite a todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, turma. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho! Atenção! Vai enfiar! Gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!